Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nós estamos tratando no capítulo 2 da encarnação dos espíritos, falando sobre a alma. Então, na questão 139, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, e foi da seguinte forma: alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E vem a resposta dos espíritos. Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E os espíritos fazem esse questionamento na resposta deles. Aí Kardec faz uma nota sobre essa resposta. Ele diz o seguinte: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. Nesta acepção, se pode, com acerto, dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Ponto. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade, se tratando aqui especificamente do espírito da alma, A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. E aí, em cima dessa resposta de Kardec, nós acompanhamos o comentário do espírito Miramês sobre essa questão, feita aqui por Kardec aos espíritos. Ele traz uma reflexão chamada definições. Vejam bem, não existem contradições nas definições da alma. Existe, isso sim, pobreza de linguagem, se referindo à linguagem terrena que ainda nós estamos nos desenvolvendo, para transmitir, através da palavra, a realidade do Espírito. Todos reconhecem e propagam que o Espírito foi feito por Deus e que conserva a sua imortalidade, por ter surgido de um ser imortal e distinto em toda a sua divina natureza. Os nomes de Deus e dos espíritos se encontram na farta literatura mundial, com diversos sinônimos, sem que, entretanto, se modifiquem por causa de simples palavras. Na mensagem anterior, falamos sobre o progresso das criaturas. Quanto mais cresce a humanidade, mais se entrega à força da unidade espiritual e passa a encontrar Deus de outra forma mais elevada e os espíritos na sua realidade. O Sol não se perturba se chamado de lua, como a lua não se modifica se chamada de sol. Com o passar dos tempos, a própria ciência vai nos mostrando a unidade de Deus e a imortalidade da alma. Tudo depende do tempo para ser explicado melhor e entendido com mais profundidade. As contradições notadas entre os homens se devem às diversidades de níveis de vida, de faixa evolutiva. Porém, no fundo, as ideias são as mesmas, mesmo as nascidas em diferentes lugares. Jesus já falava que haveria de vir um tempo de termos um só pastor e um só rebanho. Isso poderemos aplicar em todas as modalidades da vida, começando pela linguagem. É de compreensão comum que no amanhã haveremos de simplificar os idiomas de meios de comunicação entre as criaturas. Um só rebanho no entendimento das leis espirituais. Significa todos trabalhando juntos para facilitar e ganhar tempo no aprendizado do conjunto. À medida que vamos avançando, a sociedade vai se desenvolvendo,
a comunicação vai ficando mais igual, né? Mais homogênea. Com o tempo, as palavras, né, os significados também serão bem mais assertivos, né, não dando tanta abertura, né, como hoje nós temos, por uma questão interpretativa, de acordo, né, como foi dito aqui, né, com o grau evolutivo, né, com o hábito, a cultura daquela civilização. Né. Deus é o mesmo Deus em tudo e em todos. Assim as leis, assim Jesus. As diferenciações são atrasos nascidos da ignorância. Logo que esta cessar, o progresso tomará a dianteira e libertará a consciência em todos os sentidos. Tá? Reforçando essa questão do nosso desenvolvimento. Né? Todos os sofrimentos se alicerçam na ignorância e com a sabedoria espiritual dominando, abriremos os olhos e passaremos a conhecer a verdade. Para definir o espírito, o próprio espírito perde um tempo valioso. Ele é o que sempre foi, né? Criam-se religiões e filosofias humanas, e elas examinam a alma sob um prisma. No entanto, é a mesma alma. Enquanto os homens não se entendem, o tempo passa, e no fim de todas as incompreensões haverá de surgir a verdade que nunca morre. Ela nasce no centro das necessidades. Deves trabalhar mais e não te apegares muito às definições que o progresso já dispensou. A meta primordial do espírito é a felicidade, que somente pode nascer de dentro de si mesmo. O céu não está longe, ele é à espera do entendimento das criaturas filhas de Deus. Despertemos, pois, para a luz, que nos iluminará, facilitando o coração e a inteligência no saber e no amar. E assim termina, né, esse comentário de Miramês. Eu acho interessante esse final, né? Despertemos, né, para a luz, que nos iluminará, facilitando o coração e a inteligência no saber e no amar. Ou seja, né, são as duas asas, as asas do amor, da moralidade, do bem que fazemos ao nosso próximo, no sentimento de coletividade. E do saber, do conhecimento, né, do autodesenvolvimento, né, porque isso é importante para que a gente possa ir continuando, né, dentro das leis do universo, a lei do progresso, do trabalho, enfim. Todas as outras leis dependem do conhecimento. Então nós temos que dedicar tempo ao conhecimento também. E ao mesmo tempo, né, caminharmos na questão da moralidade, que é o bem comum, o amor ao próximo, né, como se estivéssemos nos amando, porque o que nós desejamos para nós, também devemos desejar ao nosso próximo, que é o bem comum. Tá? Mas, voltando aqui para o Espiritismo, né, é importante, né, que a alma e espírito, né, como Kardec colocou ali no início, são a mesma coisa. A questão didática e interpretativa, né, que é uma questão de contexto aqui, diz o seguinte: a individualidade criada por Deus, né, ou seja a alma, ou seja, o espírito que foi criado por Deus, simples e ignorantes, e que caminha buscando a perfeição. Então, nesse caminhar, ora estaremos, né, encarnados, como estamos aqui no plano físico, e aí sim, né, como foi colocado no início, né, quando o espírito está encarnado, tratamos como alma, uma questão de didática aqui, né, para entendimento melhor. Ora desencarnado, quando não estamos, né, quando nós estamos num corpo físico, estamos ainda no plano espiritual, somos espíritos. Então, assim, nesse caminhar, seja encarnado, né, como alma ou desencarnado como espírito, em ambos os casos, o espírito está, né, buscando esse aperfeiçoamento em todos os seus aspectos, porque também no plano espiritual recebemos, né, instruções, recebemos orientações, temos tarefas a ser cumpridas quando não estamos mais no plano físico, né, quando o espírito adentra um corpo, que também é uma unidade de Deus. O corpo físico, a matéria também, ela vem, né, da criação divina. Então, tudo está interligado. Porém, a alma, ou o espírito, no caso, né, ele necessita, né, do corpo físico quando ele está encarnado. E através do corpo físico, né, ele é movimentado através das ações, dos pensamentos, né, da vontade daquele espírito que adentrou o corpo, que ali então nós tratamos como alma. Mas, de uma forma bem assim interpretativa, seja alma, seja espírito, somos seres individuais com personalidades próprias, com vontade, e temos o livre-arbítrio que determina as nossas ações aqui no planeta Terra, ou quando estamos ainda no plano espiritual. De qualquer forma, nós guardamos, né, seja quando nós estamos encarnados, né, ou seja, quando nós estamos desencarnados como espírito no plano espiritual,
Nós temos a nossa própria consciência, cada um de nós temos a nossa consciência que carregamos durante a nossa jornada evolutiva, desde a nossa criação. Nós guardamos a nossa personalidade, guardamos todos os valores morais que conquistamos, o bem que fazemos, né? E o esforço que refletimos sobre essa questão da família universal, que, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E os nossos conhecimentos adquiridos durante essa jornada. Então, veja, se você para pensar, seja alma ou seja espírito, somos um ser único, guardamos a nossa individualidade, né? Guardamos o nosso livre-arbítrio, guardamos as nossas vontades próprias e desejos, né, que temos. Isso é o mais importante, tá? A questão aqui é mais interpretativa, né? Mais uma maneira didática. Mas o importante é isso, termos consciência que Deus nos fez simples e ignorantes. Quando estamos no plano espiritual, tratamos como espírito. Quando estamos no plano terreno, né, que adentramos um corpo, né, e necessitamos da matéria, tratamos como alma. Tá? Mas estamos falando da mesma coisa. Ok? Eu agradeço mais uma vez esse tempo. Espero que essa lição possa ter trazido muitas reflexões para nós. E que Deus nos ampare e nos dê uma ótima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.